Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente fala sobre o mais um dos 4 P's do mix de marketing que o Kotler trouxe pra gente no livro Administração de Marketing. Hoje a gente vai falar sobre as estratégias de preço. E aí é muito importante que vocês não esqueçam que dentro da estratégia de preço, o marketing vai se aproximar bastante da área financeira, da área de produção da empresa, da área de finanças, de custos, de contabilidade. Não dá para a gente pensar no marketing como uma ilha separada da empresa, tá bom? A gente precisa acompanhar com a área financeira para que a gente entenda como que são os custos, como que é a estratégia financeira da empresa, para que a gente possa ter uma estratégia de marketing adequada, tá bom? E outra coisa que eu sempre falo, a gente diz o P de preço em estratégias de preço. Não basta apenas você saber precificar o seu produto, tá bom? Então, nós vamos ver um vídeo agora do Sebrae falando sobre estratégias de preço e depois eu venho explicando outras coisas que vão entrar dentro do planejamento de marketing sobre o P de preço. Quais são os seus gastos? E como calcular o seu preço de vendas? Calma, essas e outras informações eu te conto depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Liliane Rocha e esse é o Sebrae Talks, um canal de conteúdo do Sebrae. Um espaço dedicado a você, empresário, que precisa saber mais sobre o mundo dos negócios. O assunto de hoje é a formação do preço de vendas. Vamos trabalhar em 4 partes. Conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio, entender o que é margem de contribuição, calcular o preço de vendas e encontrar o ponto de equilíbrio operacional. Podemos começar? Primeiro vamos conhecer o que são os gastos fixos e variáveis do seu negócio. Ao iniciar uma empresa, buscamos uma atividade com a qual nos identificamos ou dominamos, não é verdade? É comum já colocarmos como prioridade a qualidade do produto ou serviço, mas o sucesso não depende apenas desse fator. É preciso saber controlar o dinheiro do negócio. E aqui precisamos falar de um erro bastante comum: misturar as contas. Separe o que é da empresa e o que é particular. O primeiro passo é organizar essas contas. Trabalhar com a tabela nesse formato permite uma visão geral, mas é preciso mudar de atitude e querer mudar de atitude. Ao preencher essa tabela, você irá perceber que alguns gastos possuem maior frequência do que outros. Os gastos são os recursos relacionados diretamente à produção, à execução de algum serviço e à gestão do negócio. Estes gastos podem ser separados entre custos e despesas. Consideramos como custos os recursos envolvidos diretamente na produção de um bem ou na realização de algum serviço. Já as despesas são os recursos utilizados na gestão do empreendimento. Está mais ligado lá com as questões administrativas. E aí temos os gastos variáveis e os gastos fixos. Veja como referência essa tabela. Alguns gastos repetem-se todos os meses, como por exemplo o aluguel. Outros são esporádicos, a exemplo, a reposição de estoque. Os gastos fixos são os que existem mesmo que nenhum produto ou serviço seja comercializado em um determinado período. Já os variáveis são os gastos que só existem caso ocorra a produção e a comercialização de produto ou de algum serviço. Compreenda que os gastos fixos são do empreendimento e não dos produtos ou serviços. Cuidado, os gastos fixos não podem ficar tão altos a ponto de inviabilizar o seu negócio. Mas vamos em frente. Agora vamos entender o que é margem de contribuição. Cada empresário quer fechar o mês com as contas em dias, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é preciso ter dinheiro para cobrir os custos fixos e variáveis do seu negócio. Esse dinheiro é o resultado de como o empresário administra o seu negócio, de modo que a cada mês você tem uma margem de contribuição que é obtida com a venda do seu produto ou serviço. Mas por que esse nome margem de contribuição? A explicação é bem simples. Margem, porque é a diferença entre o valor da venda e os valores das despesas e custos fixos específicos dessa venda. Contribuição, porque representa em quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar o lucro. O termo margem de contribuição tem um significado igual ao termo ganho bruto sobre as vendas. Isso indica o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar as suas despesas fixas e gerar o tão sonhado lucro. Para encontrar a margem de contribuição, faça a seguinte conta. Margem de contribuição é igual ao valor das vendas menos os custos variáveis mais as despesas variáveis.
Por isso é tão importante saber por quanto você comprou a matéria-prima para fazer o seu produto ou realizar o seu serviço. Além de saber por quanto seus concorrentes estão vendendo este mesmo produto, para você não cair no risco de repente lá oferecer um produto ou abaixo do mercado ou acima do valor de mercado. Bom, já falamos sobre conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio e entender o que é margem de contribuição, certo? Então é hora de explicar como calcular o seu preço de vendas. Vamos a um exemplo prático. José vende doces, cada doce custa R$ 2,00. As embalagens custam 20 centavos, dando um gasto total de R$ 2,20. Caso queira uma margem de contribuição de 30% sobre o valor da venda, deve-se calcular o preço de vendas, que aqui é R$ 2,20, dividir ele pelo valor que é 100% menos 30%, que é o valor da margem de contribuição, e multiplicar por 100, que é onde nós teremos o nosso valor percentual. Então a conta ficará da seguinte forma: preço de vendas, R$ 2,20 dividido por, abre parênteses, 100% menos 30%, que é o valor que você deseja ter de margem de contribuição, vezes 100, que é o valor percentual. Logo, teremos um valor de venda de R$ 3,14. Diante disso, José deve vender cada doce por R$ 3,14. A margem do valor que calculamos aqui é de 94 centavos, que corresponde a 30% do valor da venda. Para formar o preço de vendas, utilizamos somente os gastos variáveis para cada produto ou serviço e uma margem desejada sobre essa mesma venda. Mas fique atento, nem sempre a margem que você quer é o que se pode praticar. Existe uma outra ferramenta para calcular o preço de venda dos produtos, que tem seus preços iguais. Chama-se markup. Esse é o método de precificação com base no custo. Dessa forma, você pode trabalhar com mais de um markup por produto, dependendo do lucro a ser estimado. Para calcular o markup é simples. Divide-se o preço de venda pelo valor do produto. Vamos usar o mesmo exemplo do José. Se o preço de vendas do doce comercializado pelo José é de R$ 3,14, o valor de aquisição com o produto foi de R$ 2,20, teremos R$ 3,14 dividido por R$ 2,20, o que dá 1,43, o que equivale a 43%. Pronto! Agora que você já aprendeu a calcular o preço de vendas, pode refletir se ele está adequado ou não à realidade de mercado. Se o seu preço está diferente do preço dos concorrentes, existem algumas explicações. Os valores pagos aos fornecedores podem ser maiores ou menores. A margem que você estabeleceu para o produto pode estar muito alta ou muito baixa. A qualidade do produto ou serviço pode ser diferente da do seu concorrente. Pode ser também que o seu concorrente tenha realizado uma venda em grande quantidade e isso pode gerar impacto no preço que ele pratica. Outra questão pode ser o valor das embalagens ou ainda a percepção que o cliente tem do valor dos seus produtos ou serviços. O peso da marca importa. Tá gostando das dicas? Aproveite e deixe o seu like. Mas vamos continuar. Agora que você já sabe como se calcula a margem de contribuição e o markup, podemos seguir em frente. É hora de encontrar o ponto de equilíbrio. Se você já calculou o preço de venda do seu produto, conhece a margem média praticada e sabe seus gastos fixos, é importante estimar quanto deve vender para não ficar no prejuízo. Você tem que gerar em suas vendas a margem de contribuição suficiente para cobrir os gastos fixos do seu negócio. Essa margem de contribuição deve permitir a cobertura de suas despesas, de modo que haja um empate. Calcular o ponto de equilíbrio operacional é muito importante e vai lhe ajudar a ser vigilante em relação às suas margens e aos seus gastos fixos. Quando seus gastos fixos são muito altos, você precisa vender muito mais para que seu negócio empate. É importante saber também que, quanto maior a margem de contribuição, menor é o volume de vendas que você precisa para chegar ao equilíbrio. Para exemplificar, vamos supor que José tenha R$ 500 de gastos fixos, com aluguel, luz e transportes no mês. Quantos doces ele precisaria vender para pagar todos os seus custos? Como a margem de contribuição de cada doce vendido é de 94 centavos, como a gente calculou antes, para que ele pague os custos fixos e empate o negócio, ou seja, alcance o ponto de equilíbrio, ele precisaria vender 531 doces, o que equivale a um faturamento de aproximadamente R$ 1.667. Portanto, José só começará a alcançar o tão sonhado lucro a partir deste número. É importante reforçar que caso haja elevação nos custos, você precisará analisar novamente esses números. Você pode utilizar uma tabela operacional como essa. Coloque os gastos fixos do seu empreendimento. Agora divida o valor dos gastos fixos pela margem de contribuição que você já encontrou. Qual foi o resultado?
Agora multiplique o valor encontrado por 100. O resultado é igual ao ponto de equilíbrio operacional do seu negócio. Para finalizar, vou mostrar como calcular o seu lucro. É bastante simples. A soma das vendas totais menos o total de gastos variáveis é igual à margem ou sobra total. Subtrai os gastos fixos e você encontrará o valor do seu lucro. Ao conhecer seus gastos fixos e variáveis e estipulando a margem que deseja, você conseguirá formar o preço de vendas e poderá buscar negociações com fornecedores para comprar por menos, por exemplo. Procurar outros fornecedores com preços mais atrativos. Também diminuir a sua margem quando o cliente quiser comprar uma quantidade maior, sem ter prejuízo, lógico. Calcular quanto irá precisar faturar por mês para empatar, sabendo sua margem média. A partir daí, toda a margem gerada será seu lucro. Acha que acabou? Bom, pessoal, vocês viram aí então no vídeo do Sebrae, fica nítido que o foco deles é para a orientação dos empreendedores, dos negócios pequenos, como precificar o produto numa visão muito mais financeira. Mas eu quis compartilhar esse vídeo com vocês para que vocês tenham a real noção do quanto o marketing precisa caminhar junto com a área de contabilidade, com a área de finanças, para a definição do preço. Então, dentro do mix de marketing, para as estratégias do P de preço, a gente precisa ter essa visão financeira sim, para que o produto seja lucrativo, para que o produto seja rentável. Então, dentre as coisas que a gente estuda, dentro das coisas que a gente planeja no plano de marketing, nas estratégias de preço, o preço de lista, que é o preço oficial, o preço do produto, a gente precisa estar sempre atento às informações financeiras do produto também. Só que existem algumas estratégias de formação de preço que não levam tanto em consideração o custo do produto, como foi apresentado aí pelo Sebrae, o cálculo colocando uma margem de lucro ou um markup. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença da margem de lucro para o markup, porque quando a gente fala margem de lucro, o percentual que a gente está aplicando é em relação ao preço do produto. Então, no exemplo que ela deu, ela colocou que o lucro do produto é 30% do preço vendido. Então, ela colocou o custo como 70% para chegar no preço final do produto. Só que o markup, ele é um percentual dos custos. Então, você viu que o 30% de margem de lucro virou, na verdade, um markup de 43%. O que significa isso? 30% do preço de venda, na verdade, corresponde a 43% do custo de produção. São visões diferentes e isso você tem que perceber e alinhar de acordo com a estratégia da empresa. Tá? Agora, existem formações de preço, existem estratégias para a precificação do produto que não vão levar em consideração isso. Por exemplo, existe a desnatação do mercado. A lógica dessa palavra vem da nata do leite. Para quem conhece, para quem já viu um leite fervendo, ele forma aquela nata na superfície do leite, na parte de cima do leite. Então, a desnatação do mercado, ela é utilizada principalmente quando você tem produtos muito inovadores, produtos associados à tecnologia de ponta, ou uma novidade no mercado. Então, você lança um produto com o preço lá no alto, muito acima do custo de produção, para destacar, para passar uma percepção ao público consumidor que aquele produto é muito inovador, que ele é muito diferente do mercado. Isso aconteceu quando a gente viu chegar no Brasil a TV de plasma, que hoje em dia já não existe mais, a gente usa TV, veio a TV LCD e hoje a gente tem a TV de LED. Mas a TV de plasma, quando chegou no Brasil, foi uma sensação. A gente estava acostumado com aquela TV enorme, CRT, de tubo, grande, gigantesca. Quando veio a TV de plasma fininha, elas vieram com um preço muito acima. E aí tinha gente que comprava essa TV
com 40 mil reais, com 50 mil reais, eram preços astronômicos. Claro que a TV não custa isso tudo, mas eles chegaram no Brasil com preços assim para poder passar essa mensagem para o consumidor de que era uma tecnologia muito avançada para a época. E então, em cima disso, ao longo do tempo, o preço vai diminuindo, vai se estabilizando na medida que você entrou no mercado. Gente, ninguém consegue entrar no mercado com a estratégia de desnatação do mercado e ficar lá no alto. É importante que vocês entendam que isso é temporário e aos poucos o preço vai se estabilizar até o preço que o mercado realmente considerar um valor justo por aquele produto ou serviço, tá certo? Da mesma forma, a lógica inversa existe também, preços baixos. Então, quando você está entrando no mercado, quando você quer conquistar um consumidor, conquistar um mercado que você ainda não tem nenhuma credibilidade, não tem nome, é uma marca nova e não tem muitos consumidores que conhecem o seu produto, o serviço. Uma forma de você entrar e conquistar rapidamente o mercado é oferecendo preços mais baixos do que o mercado. No entanto, essa estratégia ela é bastante arriscada, porque você precisa ainda mais acompanhar com a sua equipe de contabilidade, com a área de finanças, para poder ver qual a forma correta de precificar o produto, de forma que você atenda à estratégia de marketing em oferecer preços mais baixos, sem prejudicar a lucratividade da empresa. Não adianta vender se você está tendo prejuízo, então a gente nunca vai fazer isso. O profissional de marketing tem que ser um profissional responsável de vender, mas vender para ter lucro, para melhorar o resultado da empresa. Não adianta vender por vender e ter prejuízo. Certo? Bom, uma empresa que tem um posicionamento muito conhecido a essa questão do preço mais baixo do mercado são os supermercados Mundial. Eles têm até o slogan, o menor preço total. Pois é, eles têm essa estratégia de preço mais baixo do mercado, sim, e consegue sustentar por conta do alinhamento com a área de finanças. Qual que é o grande lance do mercado mundial? Resumidamente, é claro que a gente não vai fazer uma análise detalhada da empresa, mas resumidamente, o que os supermercados mundial faz? Para quem já foi no mercado, para quem já faz compras, você sabe que eles não aceitam venda no cartão de crédito, né? Venda a prazo. É só no débito, dinheiro ou no cartão alimentação. Então, o que isso provoca, gente? Quando vocês conversarem com a professora de finanças do nosso curso, Andréia, vocês vão descobrir uma coisa chamada giro de caixa, que é o quanto você consegue fazer o dinheiro rodar na sua empresa. Então, quando você vende à vista e compra a prazo dos seus fornecedores, você está ganhando dinheiro, porque vamos supor que você comprou um caminhão de feijão por 10 mil reais e colocou para vender na prateleira do seu mercado, você cobrou 2 mil a mais, então esses 10 mil reais viraram 12 mil reais. Você vai pagar o fornecedor talvez daqui a 40, 50, 60 dias depois da sua compra, mas você está vendendo à vista. Então, até a primeira fatura de 10 mil reais chegar, você já vendeu esses 12 mil reais, talvez tenha feito uma nova compra de 10 mil reais, guardou 2 e comprou mais 10. E talvez já tenha vendido mais 12 até chegar à fatura, depende muito do ritmo de venda do produto. A questão principal é que você está fazendo o dinheiro rodar sem efetivamente pagar o fornecedor ainda. Então, quando a primeira fatura chegar, você já fez um dinheiro extra, né, um lucro, para poder permitir que você tenha um preço tão baixo. Bom, também existe o preço de mercado. O preço de mercado
é quando você não olha para o custo, quando você não olha necessariamente para um posicionamento de preço baixo ou preço alto, mas quando a empresa decide apenas se posicionar no mesmo patamar de preço que os outros concorrentes, e aí, naturalmente, pelo plano de marketing, a empresa que escolhe uma estratégia de preço de mercado, ela está caminhando para ter um diferencial em outro aspecto e que não seja preço, tá certo? Então, recomenda-se que a empresa faça pesquisas de marketing para identificar quem são os principais concorrentes, quais são os preços que os concorrentes praticam. E aí é totalmente arbitrário mesmo. Se aquele preço for possível, é claro, lembrando que a área financeira tem que estar sempre perto da gente, se o preço de mercado for possível para a sua empresa diante dos seus custos, é totalmente arbitrário. Você vai definir um preço em cima do que o mercado está cobrando e diante das outras estratégias de marketing é que vocês vão tentar oferecer um posicionamento diferente, uma diferenciação para o seu consumidor. Tá bom, pessoal? Então, essas são as principais estratégias de precificação de um produto. Agora, a estratégia do P de preço não é só o preço do produto. Então, vocês estão vendo aí os tópicos que eu coloquei. Descontos. Pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque no dia a dia eu fico incomodado com algumas empresas, esses negócios menores, esses empreendedores que estão começando, faz coisa de qualquer jeito e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Presta bem atenção no que eu vou falar. Desconto é uma ferramenta de marketing, essencialmente, para ajudar o comerciante, o empreendedor, a vender o seu produto ou serviço. Então, o desconto ele tem como característica beneficiar algum grupo de consumidores por algum motivo que faça sentido para a sua empresa. Só que isso tem que ser temporário. Então, se você está começando a sua empresa, ok, vamos fazer um desconto de inauguração, os primeiros 100 clientes, os primeiros 500 clientes, a primeira semana você dá desconto. Isso é normal, você está tentando chamar as pessoas para conhecer o seu produto. Ótimo, isso é muito bom. Você pode dar um desconto para pessoas que têm uma relação, que têm uma característica com o seu público-alvo. Então, diante lá das estratégias de marketing, você já identificou quem é o seu principal cliente, aquele perfil do consumidor que mais se aproxima com o ideal da sua persona do cliente. Então, você pode buscar em cima dessa característica, eu posso dar desconto para quem? Eu posso dar desconto para funcionários de uma empresa que tem muita gente com essa característica que eu tenho no meu público-alvo. Eu posso dar desconto para universitários do Cefet, que tem uma característica muito próxima da minha persona do cliente. Então, você dá desconto para aquele cliente que te interessa realmente ter relacionamento, ter contato e manter esse contato por outras vezes, tá? É muito comum a gente ver quando você entra numa farmácia, por exemplo, você vai pedir um medicamento, a pessoa digita o que ele quer lá no computador, te dá um preço. Vamos supor que você chega e pede um remédio e a pessoa fala, olha, esse remédio está saindo por R$ 74,35, mas com desconto sai por R$ 58,45. Você tem plano de saúde? Ah, tenho plano de saúde. Ah, não, com plano de saúde sai com desconto. Então, no final das contas, você talvez esteja pagando R$ 20, R$ 30 num produto. Gente, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Tá? O desconto do plano de saúde, tudo bem, faz sentido. O plano de saúde dar desconto para os seus associados faz sentido, mas a farmácia sair dando desconto para qualquer um, você chega no balcão ali, o cara digita e ele já te dá o preço com desconto. Quantas vezes você passou por isso? A pessoa chega e fala, ó, isso aqui custa R$ 100, mas com desconto sai por R$ 79. Por que desconto? Você me conhece?
Quem é o cliente que você está dando desconto? Se você dá desconto para todo mundo, isso não é desconto, você simplesmente mudou o preço. Não é assim que funciona. Você perde toda a credibilidade, você perde todo o efeito do marketing quando você dá desconto para qualquer um, quando você dá desconto eternamente. Você está simplesmente baixando a percepção de valor do consumidor em relação ao seu produto. Quando você quiser voltar ao preço normal, você não pode. Quer ver um outro exemplo que também faz parte do nosso dia a dia? Se não me engano, com a rede Burger King que começou a história das cartelas promocionais, onde eles colocavam os produtos com preços mais competitivos, e aí tem algumas combinações de 2 sanduíches, 3 sanduíches, ou 2 ou 3 combos, não importa. Mas são preços bem competitivos. Isso é desconto. Isso é uma ação de marketing fomentando o aumento da venda através de descontos. Só que se você observar, a cartela tem prazo de validade. Até aí tudo bem, faz sentido. Olha que legal, é um temporário esse desconto. Só que o que acontece é que a gente já tem aí mais de ano com essas cartelas no mercado e o prazo vai se renovando, as cartelas vão se renovando a ponto de que o próprio caixa dessas redes de fast food te dão a cartela na hora para você fazer a compra. E claro, todas as outras redes começaram a fazer igual. Por que eu estou chamando a atenção para isso, gente? Bom, vamos lá. Primeiro, o consumidor que está ali na fila e não tem essa cartela, na prática, você não vai dar a cartela para ele. Por quê? Porque ele tem que perceber que quem tem aquela cartela são clientes interessantes, são clientes que tiveram algum benefício ou porque já comprou anteriormente. Então, quando você faz uma compra lá na rede de lanchonete, ele te dá a nota fiscal mais a cartela. Isso você está reconhecendo para o cliente que comprou contigo, na próxima vez ele vai ter a cartela. Faz sentido. Agora, o grande problema dessas cartelas é o fato do prazo de validade. Como está sempre renovando, hoje em dia você já não precisa mais destacar o cupom da cartela, você utiliza cartela vencida e tudo. O que isso faz? Está perdendo valor. A percepção de valor do consumidor vai baixar em relação a esses produtos. Então, o McDonald's percebeu muito bem isso. Se vocês observarem na cartela de produtos do McDonald's, eles fizeram a cartela para poder alcançar esse público que está buscando produtos mais baratos. Mas se vocês observarem, diferente do Burger King, o McDonald's tem um posicionamento mais interessante quando eles colocam os produtos comuns na cartela e a linha Signature com novidades, com os novos sanduíches do McDonald's, eles não botam na cartela. E aí a linha Signature tem o preço mais alto. O Burger King vai ter muita dificuldade quando ele quiser acabar com essa cartela e melhorar a rentabilidade das suas lojas, porque o seu carro-chefe, o Whopper, está ali com desconto. E quando você tira o desconto e passa a cobrar 30, 40 reais pelo Whopper que hoje você paga 20, 25, o consumidor vai se sentir enganado. O consumidor vai achar que você está colocando o preço muito caro. Então, cuidado, gente. Cuidado com o desconto. Tá? É muito comum você ter amostra grátis em alguns casos, né? Para você poder conquistar o consumidor, e não confundam, a amostra grátis não é desconto, tá? O desconto é quando você diminui o valor que o cliente vai pagar pelo seu produto ou serviço e sempre justificando por que ele tem direito a ter essa redução no valor do produto. É muito importante você sempre deixar claro para o consumidor por que ele está tendo aquele desconto. Agora, o que é a amostra grátis? A amostra grátis é o terceiro tópico do nosso slide, são as concessões. A concessão significa que o cliente não vai pagar nada pelo produto ou serviço, que é a amostra grátis que a gente conhece.
Ou, no caso de um serviço, uma degustação, uma palavra que ficou muito conhecida aí com Netflix, Spotify, essas coisas desse tipo, mas que sempre existiu. No mercado você tem vários promotores dando degustação de comida, degustação de café. O que é isso, pessoal? A gente está dando o produto de graça para que o consumidor experimente talvez o nosso novo serviço, para que ele experimente a nova versão do nosso produto, o novo sabor, para que ele não tenha o custo de arriscar um produto que ele não vai gostar. Então, para que ele não se sinta na dúvida, não sei se vale a pena comprar esse novo sabor, você faz uma campanha, uma ação de marketing para dar amostra grátis, degustação, para você conceder o produto para que ele experimente e aí sim estimulando que esse consumidor ou que alguns consumidores gostem desse novo produto ou serviço para comprar outras vezes. Na maioria das vezes, a gente faz embalagens pequenas, embalagens promocionais, para que essa concessão, para que essa amostra grátis, claro que seja em pequenas quantidades, né? Agora, uma coisa muito comum utilizada por grandes marcas, que também entra na estratégia de preço e muita gente não leva em consideração, dentro da política de concessão de produtos, uma coisa que está muito comum hoje em dia é você dar de presente alguns produtos ou oferecer os seus serviços gratuitamente para pessoas que são grandes influenciadores, não importa se é no meio digital ou não digital, mas o que a gente chama de consumidores alfa, que são aqueles que têm um grande índice de influência para o grupo de consumidores que você deseja alcançar. Então é muito fácil a gente explicar através dos influenciadores digitais. Se você chega para o Whindersson Nunes e dá um produto de graça para ele e ele gosta desse produto, provavelmente ele vai comentar sobre o seu produto, provavelmente ele vai usar e vai ser filmado ou fotografado usando o produto. Gente, uma das melhores ações de marketing que a gente conhece no Brasil é das sandálias havaianas. Eles mudaram o posicionamento na década de 80 e 90 de uma sandália que era atestado de pobreza para uma sandália fashion vendida no mundo inteiro para combinar com a moda. Tem sandália com diamantes e tudo na Europa. Agora, dentre tantas coisas que eles fizeram, uma das ações que foram muito inteligentes e que teve um custo bem baixo foi dar de presente sandálias havaianas personalizadas para algumas artistas, para algumas personalidades famosas pelo mundo todo. Então, num determinado ano, eles eles deram de presente todos os indicados ao Oscar de melhor ator e melhor atriz, sandálias havaianas comemorativas pelo Oscar, parabenizando pela indicação. E aí essas pessoas ficaram felizes da vida com esses presentes e com certeza foram fotografadas, filmadas ou comentaram em suas redes sociais esse presente. Chegou ao ponto, pessoal, de que o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, presidente Barack Obama, na primeira entrevista dele para um canal de televisão, onde ele recebe os repórteres na Casa Branca, num momento família, mostrando o lado pessoal do presidente dos Estados Unidos, para conhecer melhor quem é Barack Obama. Na primeira entrevista dele, ele aparece para dar a entrevista usando uma sandália havaianas. Gente, isso é uma propaganda impagável, é uma propaganda que seria caríssima fazer, uma propaganda com o alcance que tem uma reportagem com o presidente mais importante do mundo usando o seu produto. Então, pense bem nessa política de concessão. Assim como os descontos, não é qualquer um que tem direito à amostra grátis e degustação do seu serviço, mas é extremamente importante que vocês pensem na concessão de produtos para clientes relevantes, para clientes interessantes. Bom, prazo de pagamento, de certa forma, é a área financeira que vai dizer para a gente
qual o correto, o ideal, o interessante pela questão da viabilidade financeira do produto, tem toda uma análise de risco, de inadimplência, de não pagamento, né, pelos clientes, e aí como que você vai financiar isso tudo. Então a área financeira que vai dar muito essas orientações, assim como condições de financiamento, se você tem um banco por trás do negócio, se você vai fazer um carnê como a Casas Bahia, quer pagar quanto? Isso aí a área financeira vai direcionar muito, e o marketing vai apenas utilizar essas informações para, se for interessante, usar como um bom argumento de venda para os consumidores. E uma coisa que não está aqui no slide, mas que eu vou atualizar em breve, são os meios de pagamento. A gente, na pandemia agora de 2020, nós tivemos a criação de um segmento de novas formas de pagamento, novos meios de pagamento, de forma que você pode pagar pelo celular, você pode pagar por aproximação sem encostar na maquininha. Você tem empresas desenvolvendo tecnologias que você faz pagamento por reconhecimento facial. Você tem um novo segmento surgindo sobre os meios de pagamento do seu produto ou serviço. Então, também é interessante olhar para esse lado. Bom, preços psicológicos é uma coisa que a gente ouve bastante por aí no dia a dia, e é importante realmente a gente olhar com carinho, porque algumas coisas a psicologia nos ajuda a compreender a mente do nosso consumidor, e realmente é muito útil o marketing utilizar desses artifícios, tá bom, pessoal? Aqui eu estou colocando alguns dos mais comuns, só que claro que podem existir outros. Bom, o primeiro é aquele famoso preço, 99 centavos. Então, ao invés de você cobrar R$20, você cobra R$19,99. Pessoal, isso funciona mesmo, tá? Não é mito. Por mais que a gente esteja acostumado com esses preços 99, a gente sabe que é assim. Mas o que acontece é que a psicologia prova que a gente realmente não dá muita atenção aos centavos do preço. E a gente acaba gravando o valor. Então, se um produto é R$19,99 ou 98, não precisa ser 99 específico. 99, 98, não importa. O consumidor vai gravar R$19. E isso faz diferença, isso dá um efeito na cabeça do consumidor, que realmente é um produto mais barato. Isso é comprovado, tá bom? Ancoragem de preço funciona de duas formas, tá? Ancoragem de preço significa que, em termos de comparação, o consumidor pode ser induzido a ter uma percepção melhor do seu produto. Como assim, PH? Vamos lá. Nós temos um lado quando o seu produto ele tem um preço relativamente alto, não sei se ele é mais alto que o da concorrência, mas você tem um produto, vamos supor que você esteja vendendo um celular mais caro, custa talvez R$2.300. Uma forma de você trabalhar a ancoragem de preço é colocar esse produto numa prateleira com algumas versões de telefones, né, de smartphones mais caros. Então, você coloca aquele produto de R$2.300 do lado dos aparelhos top de linha, que custam R$3.500, R$4.800. No outro dia eu descobri que tem um celular com R$6.000. Bom, aquele de R$2.300 vai parecer baratíssimo e o consumidor percebe essa diferença e talvez você esteja induzindo ele a comprar. Se você deixa esse produto sozinho pelo preço de R$2.300, você força o consumidor a procurar informação em outro lugar e talvez ele descubra que R$2.300 seja um produto caro. Tá? Então, o posicionamento do produto pode ajudar você na ancoragem de preço para que o consumidor não perceba que o produto está tão caro. Outra forma de você trabalhar a ancoragem de preço é você trabalhar com o preço a partir de um valor X. Isso é muito utilizado pela indústria de automóveis quando faz propaganda de um carro
E aí o carro que é anunciado no comercial, que aparece, que a gente está vendo, sempre é o top de linha, assim como o carro do test drive também é sempre o top de linha mais caro possível, mas você coloca na propaganda a partir de talvez 58 mil reais, 55 mil reais, 60 mil reais, depende do carro que você está vendo. Mas a questão é, a partir de não é uma propaganda enganosa. A partir de não é o carro que a gente está vendo ali. Aquele carro que está aparecendo ali, talvez ele esteja 30, 40 mil reais mais caro do que esse primeira versão. Mas o consumidor está vendo um carro e está vendo um preço. E automaticamente isso cria a ancoragem de preço na cabeça do consumidor. Outra forma muito útil de você trabalhar o preço com o consumidor é o contraste visual do material de merchandising. Então, a comunicação visual no ponto de venda, seja de promoção do produto, embalagem, é muito importante que tenha um visual agradável, dando o contraste adequado, sinalizando e destacando a informação que mais você acha interessante. Então, nessa figura que eu coloquei aí para vocês do café pilão, você vê que tem uma tarja amarela com letras vermelhas bem grandes, com a palavra grátis, para dar um destaque ao consumidor sobre aquilo que está sendo oferecido. Bom, aqui abre um parênteses sobre esse produto em específico aí. Eu sugiro que vocês, quando forem trabalhar na área de marketing de alguma empresa, que vocês sejam um pouco mais responsáveis com relação ao consumidor, com relação às ofertas que vocês estão colocando no mercado. Por que eu estou falando isso, gente? Presta bem atenção. O produto que a gente está vendo ali, ele tem 250 gramas. 250 gramas. E você está dizendo para ele que você está dando 25 gramas, que ele está pagando 225 gramas. 25 gramas de café talvez não encha nem uma colher de café, aquela colherzinha pequena. É muito pouco. Então, é o tipo de promoção que a gente vê por aí várias vezes, que o mais importante é a palavra grátis na embalagem, não importa o que você está colocando do lado. Funciona, tá? Não estou dizendo que não funciona, não, gente. É um preço psicológico, está dando destaque para o grátis, está com ênfase ali no amarelo com letras vermelhas. Só que eu não recomendo esse tipo de prática porque é um desconto, é um benefício tão irrisório que é praticamente uma enganação ao consumidor. Se você for levar em consideração, você não está tendo tanto benefício assim não, tá bom? Mas é o que acontece. Outra ferramenta que é muito útil é quando a gente fala do valor em parcelas. Então, os carros também, mais uma vez, a indústria automobilística também utiliza muito isso. Quando o carro é muito caro, ao invés de você falar o preço dele, você já dá o valor em parcelas. Então, o novo carro da marca X, por apenas 60 parcelas de R$1.000. Ou 72, já chegamos a ter uma época no Brasil que eram vendidos carros a 72 vezes. 72 de 868,99. Olha o 99 aparecendo aí de novo. Então, às vezes você pode se utilizar dessa ferramenta do valor em parcela. Muito cuidado, tá? Porque também não é legal ficar escondendo tanto o preço que o consumidor se sente mal. Mas o valor em parcela como primeira impressão, às vezes é uma ferramenta útil. A questão de oferecer descontos no final do mês é interessante porque você precisa conhecer o seu público. Então, se o seu público tem dificuldades financeiras, é um público que não tem dinheiro sobrando, você tem que entender que ele recebe o dinheiro no final do mês, o salário no início do mês, vai pagar as contas, vai fazer as compras de mês, etc. e tal. Então, no final do mês,
para você conseguir fazer com que ele gaste dinheiro, ele tem que enxergar um benefício. Então, é importante que você perceba o momento certo de dar desconto para esse consumidor. E por fim, não menos importante, dar desconto em percentual ou em valor conforme a situação. O que significa isso, gente? Por um produto muito barato, por um produto muito de preço mais baixo, às vezes vale mais a pena você dizer que o desconto é em percentual. Então você chega, coloca numa gôndola lá no rótulo do produto, num desodorante, por exemplo, você pega 3, bota em saca, plastifica e coloca lá 50% de desconto. Quando o item é muito baixo, 50% de R$1 é 50 centavos, por exemplo. Então, 50 centavos faria você escolher um produto ou outro? Não sei, mas quando você vê 50% de desconto, você acha que é muita coisa. Então, tem um efeito importante sobre isso. Por outro lado, se você tem um produto de valor muito alto, então você está vendendo um carro, você está vendendo um imóvel, talvez, o desconto em valor, né, em dinheiro, talvez seja mais interessante. Porque se você chega, por exemplo, num carro de luxo hoje no Brasil, talvez esteja custando 80, 90 mil reais. Você chega no anúncio e diz que está dando 6 mil reais de bônus se você comprar aquele carro. 6 mil reais para um carro de luxo não chega a ser nem 10%. Mas 6 mil reais cresce o olho, dá vontade de ter um benefício de 6 mil reais. Todos nós queremos. Mas se você fala que o benefício é de 5%, de 6%, já não chama tanta atenção do consumidor. Então, gente, é muito importante que vocês saibam os recursos que existem para você estabelecer o seu preço, para você conquistar o consumidor e oferecer promoções interessantes, mas sempre lembrando o que eu falei, peço que sejam sempre responsáveis com o consumidor, sem enganar e oferecendo coisas que realmente seja valorizada pelo seu cliente, pelo seu consumidor. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês então as possíveis estratégias de precificação que a gente trouxe aí através do vídeo do Sebrae e algumas coisas que eu complementei. Como eu disse lá no início, essa parte é muito importante que o marketing caminhe junto, de mão dadas, com a área de produção, com a área de contabilidade e finanças da empresa. E existem algumas estratégias de marketing em relação à estratégia de preço, que, é claro, também precisa ser combinado com a área de finanças, para você ver a viabilidade financeira do produto, para que você veja a rentabilidade do produto ou serviço que você está oferecendo, porque você não vai sair dando desconto ou concessão sem combinar com a área de finanças. Então, é uma estratégia de marketing para fomentar a venda, para conquistar o consumidor, mas sempre caminhando junto com a área de finanças, tá bom? E esses preços psicológicos que a gente falou aí no final da aula são argumentos que a gente conhece dentro do marketing para facilitar a venda, para conquistar o consumidor ali na hora da dúvida. Mas como eu mostrei para vocês na imagem desse café aí, muito cuidado para não mostrar para o consumidor uma promoção que na verdade não é tão interessante assim, porque o consumidor pode se sentir enganado ou que você está tentando fazer ele de idiota. E isso pode ter um efeito negativo no mercado, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!